Para a entrada no ano novo, é tempo de olhar para trás. Vamos recordar o que marcou o país neste 2023. Os médicos unidos jamais serão vencidos. 2023 começava com um tema que viria a marcar vários dias do ano, mas sem se ter a certeza de um desfecho de instabilidade política máxima. A 2 de janeiro, António Costa arrancava o ano a empossar 2 novos ministros, depois da derrocada que o processo TAP versus Alexandra Reis provocou. João Galamba é o novo Ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves assume o cargo de Ministra da Habitação. Encaramos os desafios deste novo ano com a determinação e a tranquilidade com que sempre tivemos e encaramos os desafios que fomos enfrentando. Eu, abaixo assinado. Mal António Costa sabia que até ao final do ano chegaria o fim da linha para o governo de maioria absoluta. João Galamba seria uma das personagens principais na novela que originou a queda do governo. Já Marina Gonçalves viria a encabeçar a solução que o Executivo encontrou para combater a crise na habitação. Um processo polémico que deu voltas e voltas à cabeça dos portugueses, aos proprietários de casas com recurso a crédito e a quem precisa de soluções para viver. O preço das casas em Portugal registrou o maior aumento em 30 anos. A tendência é de subida, sobretudo fora dos grandes centros urbanos. E foram muitos os protestos que saltaram para a ribalta de 2023. Cansados de serem ignorados, os professores lideraram manifestações e negociações para recuperar os anos de serviço congelados. Deixaram as próprias casas porque prometem que 2023 seja de facto um ano de luta para os professores. Dizem-se cansados de uma situação que nada está a mudar e querem estar próximos do Ministério da Educação para que as negociações possam efetivamente acontecer. Vão estar acampados até à próxima sexta-feira à espera de respostas. Na tutela, muitas foram as reuniões que se prolongaram no tempo sem resultados concretos. Num cenário de greves consecutivas, o Ministério da Educação chegou mesmo a questionar a legalidade das paralisações, mas o Tribunal deu razão aos docentes. Mas este não foi o único setor reivindicativo. Na saúde, os constrangimentos foram evidentes ao longo de todo o ano. Um ano difícil para as grávidas, para os doentes urgentes e para as crianças, que sofreram na pele a luta dos médicos e dos enfermeiros. Uma grávida de 8 meses percorreu 200 km para ser assistida num serviço de urgência obstétrica. A paciente, natural de Torres Vedras, foi encaminhada por lapso para o Hospital de Abrantes e depois para Santarém. Histórias que se repetiram com o avançar dos meses, tanto que no verão o governo viu-se obrigado a encontrar soluções para a fuga de médicos do SNS que deixaram os serviços de urgência sem escalas para assegurar a viabilidade de receber casos urgentes na obstetrícia. E a partir de abril, os hospitais de São Francisco Xavier, Torres Vedras e Louros estão sem urgências pediátricas durante a noite. Ao fim de 19 meses de negociações, os médicos alcançam a 28 de novembro um acordo intercalar com o governo para um aumento dos salários a partir de janeiro de 2024. Assinamos um princípio de acordo intercalar. Intercalar quer dizer justamente isto. O acordo conseguido com o Sindicato Independente dos Médicos vai aplicar-se a todos os profissionais. Ainda assim não foi chapa ganha, chapa gasta. Os constrangimentos na saúde mantiveram-se até aos últimos dias de 2023. Janeiro, que é popularmente conhecido como o mês mais longo do ano, mostrou que foi pequeno para tantos acontecimentos. Foi também em janeiro que estalou uma das polémicas que viria a marcar o ano: os 5 milhões de euros investidos no altar-palco para receber a Jornada Mundial da Juventude, tema que agitou as águas e levantou as vozes críticas. Os custos elevados do projeto não foram aceitos. Confesso também que o número me
magoou. Nós estamos a falar de algo que tem uma dimensão, eu só queria dar, de que as pessoas tivessem consciência. Nós estamos a falar de uma infraestrutura que vai ter 2.000 pessoas em cima. Portanto, é uma infraestrutura para o futuro do nosso país. O altar-palco sofreu alterações, o evento chegou e durante uma semana Lisboa foi pequena para receber milhares de pessoas. A Igreja Católica foi também o centro das atenções pelos piores motivos. Os abusos sexuais camuflados no seio da Igreja foram desvendados e a tentativa de encontrar responsáveis e acolher as vítimas ganhou força. Nunca quis ter filhos porque passei pelos maiores horrores, não me sinto permitido ser criança. Sei que ele ainda é vivo, mas já não trabalha naquela escola. Mas penso, onde andará esse tarado, pois em qualquer sítio ele fará mal a outros. Pedia para eu dizer os meus pecados e quando eu dizia que fiz asneiras e disse palavrões, tocava-me em todo lado. Maminhas, punha-me as mãos nas cuequinhas e tocava no pipi. Boa noite. O que acabamos de ouvir são relatos chocantes de vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. Foram criadas comissões para apurar a veracidade dos relatos e entregar às autoridades dados relevantes para investigar. Estudos que afastaram, depois de muitas pressões, vários padres das igrejas e do contacto com potenciais vítimas. O Ministério Público recebeu quase o triplo de queixas de abusos sexuais na Igreja desde a apresentação do relatório da Comissão Independente em fevereiro. No total, há mais 50 novas denúncias sobre crimes de pedofilia por membros da Igreja Católica. No desporto, foi um ano em que o Benfica voltou aos títulos, campeão nacional aos comandos de Roger Schmidt. O Futebol Clube do Porto levou a Taça de Portugal e Roberto Martínez surpreendeu como selecionador. A vontade de falar português mostrou desde logo a dedicação e os resultados também vieram para a seleção das quinas. Foi também na seleção, mas feminina, que o futebol fez história no país. Em fevereiro, conquistou um histórico apuramento para o Mundial a ser jogado na Austrália e na Nova Zelândia, em julho. Acabaram afastadas da competição depois de um empate com os Estados Unidos, que ditou um terceiro lugar no Grupo E. Mas nem só de futebol, Portugal viveu o desporto nacional. A ida dos Lobos ao Campeonato do Mundo de Rugby, pela segunda vez na história do clube, foi um feito histórico. A primeira vez tinha acontecido em 2007. 2023 foi um ano de criminalidade violenta. O ataque no Centro Ismaili para o país devido a suspeitas de ser um ato terrorista em Lisboa. 2 mulheres morreram depois de serem golpeadas por um homem que acabaria por ser imobilizado a tiro pela polícia. Abdul Bashir, de nacionalidade afegã, matou com golpes de faca de grandes dimensões 2 mulheres que o ajudavam com o seu processo em Portugal. Abdul estaria perto de perder o apoio social após 18 meses em Portugal, sem trabalho e com filhos menores. No primeiro andar tem alguns escritórios, nomeadamente alguns centros, um centro de atendimento onde estava também uma das vítimas que foi atacada por este homem, que era conhecido aqui da comunidade e que recebia ajuda alimentar também desta comunidade, e por isso as investigações prosseguem, a par de terem sido dadas como terminadas aqui as operações. Abdul Bashir está desde então em prisão preventiva. Ainda em maio, várias partes do corpo de um homem foram encontradas em sacos de plástico no Cadaval. É uma zona de terra batida com muitos eucaliptos à volta e terá sido aqui que o corpo foi encontrado por um popular. A PJ deteve o suspeito do crime, que terá sido cometido por motivos passionais. Antes disso, Jacques Rodrigues, o barão das revistas Cor-de-Rosa, foi detido. O dono do Grupo Impala foi investigado por suspeitas de corrupção e de fraude. Aos 83 anos, o homem, que sempre foi conhecido pela excentricidade no privado e reservado para o público,
viu a mansão e as instalações das publicações serem alvo de buscas. Em casa, suspeitas da existência de um plano para ocultar um património e desvio de dinheiros das sociedades, com prejuízo para os trabalhadores e para o Estado. A história de Maddie McCann voltou a encher páginas e minutos na imprensa portuguesa e internacional. As autoridades regressam ao Algarve para realizar novas buscas na barragem do Arade, depois de novas pistas incentivarem a polícia alemã a regressar ao terreno. Em causa, alegadas ligações a Christian Bruckner ao caso. Apesar de dias intensos de buscas, os resultados práticos ainda não são sequer conhecidos. De casos por resolver, no último trimestre do ano surge uma nova história sem desfecho. Uma mulher grávida de 7 meses desapareceu na Mortosa, distrito de Aveiro, sem deixar rastro. Depois de vários dias de buscas, a Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de envolvimento neste desaparecimento de Mónica Silva. Foi precisamente aqui que a Polícia Judiciária esteve a realizar buscas esta quarta e quinta-feira. Esta casa que se encontra atrás de mim é uma das casas de Fernando Valente, o principal suspeito de ter matado Mónica Silva, de 33 anos, a grávida de 7 meses que desapareceu na noite do dia 3 de outubro. Uma detenção que indicia Fernando Valente, um companheiro secreto da vítima de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e aborto agravado. Desaparecida desde a noite de 3 de outubro, as autoridades fazem buscas para encontrar o corpo da mulher, mas até agora sem sucesso. Por outro lado, um caso fechado na justiça portuguesa. Foi o julgamento da morte dramática e mediática de Jéssica, a menina de 3 anos que morreu aos braços da mãe em Setúbal, após dias intensos de tortura e agressões por uma família, por causa de uma dívida. Os agressores, Tita, o marido e a filha, foram condenados, bem como Inês Sanches, a mãe de Jéssica, a penas máximas de prisão. Foram condenados a 25 anos de prisão a mãe e 3 dos arguidos, suspeitos de agredirem até à morte Jéssica Biscaia, de 3 anos. Quem diria que o ano iria terminar com a política e a justiça num só caminho, a baralhar o rumo do país. Com poucos dias de diferença, 2 casos polémicos que mexeram com a estrutura de Portugal. Rebentou a polémica do caso das gêmeas luso-brasileiras que receberam em 2019 o medicamento mais caro do mundo para tratar a atrofia muscular espinhal. Em causa, suspeitas de que o Presidente da República tenha metido uma cunha para que o tratamento avançasse no Serviço Nacional de Saúde. A polémica levou Marcelo a divulgar, depois de muitos esquecimentos, que o filho, Nuno Rebelo de Sousa, lhe teria dado conhecimento sobre o caso ainda em 2019. Quem pressionou, quem marcou consultas, quem sabia ou em que moldes foi feito o tratamento das gêmeas, são muitas das perguntas que se mantêm sobre este caso, com repercussões que já só serão eventualmente conhecidas no próximo ano. O que segue, sem sombra de dúvida, para 2024 é o futuro do país. A 7 de novembro, a Operação Influencer fez cair António Costa como primeiro-ministro. Em causa suspeitas de corrupção que envolvem ministros, a descoberta de 75 mil euros em dinheiro vivo em São Bento, no escritório do chefe de gabinete de Costa, o envolvimento de um dos melhores amigos de Costa e conselheiro, no caso, alegados favorecimentos de empresas e de pessoas. Um parágrafo final num comunicado da PGR, onde se informa que o Primeiro-Ministro está a ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça no âmbito deste caso, levaram António Costa a anunciar a demissão. Obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Pela primeira vez, o Palácio de São Bento foi alvo de buscas. Aconteceu esta terça-feira. Este foi um dos 42 locais de buscas hoje levadas a cabo pela PSP e também pelo Ministério Público. Em causa está uma investigação aos negócios do lítio e do hidrogénio e que apenas durante o período da manhã levaram a 5 detenções. Após o Conselho de Estado, o Presidente da República anunciou a dissolução da Assembleia e o inevitável: o país vai a votos em março. Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024.
Portugal encerra o ano num turbilhão de uma crise política e já em campanha pré-eleitoral. Pedro Nuno Santos, que saiu do governo pelo envolvimento no polémico processo da TAP, foi eleito novo secretário-geral do Partido Socialista e será um dos candidatos a primeiro-ministro. Na oposição, terá uma coligação entre PSD e CDS. Até se conhecer o novo governo, o país fica em gestão e a digerir o ano intenso de 2023.